Portal Mais Que Bar tem o prazer de receber aqui conosco para uma entrevista Lira Neto, jornalista, escritor da trilogia Getúlio Vargas, e que vai falar um pouquinho para nós desse livro. Mas antes, eu gostaria de perguntar para o senhor como surgiu o gosto por escrever essas biografias, porque já foram várias. É verdade, eu acho que umas 5 ou 6 já. Primeiro, queria elogiar o trabalho de vocês, né? O site está muito bom, muito profissional, perfeito. Eu fico feliz que vocês estejam fazendo um trabalho tão bacana, né? Tão significativo. Bem, eu fui para o ramo das biografias porque, como jornalista, sempre tive uma certa inquietação e uma certa ansiedade e talvez uma certa incompletude no trabalho como jornalista na imprensa cotidiana, na imprensa periódica. Eu sempre percebia que o tempo e o espaço que eu tinha para desenvolver assuntos, uma pauta, por exemplo, sempre eram muito restritos. Então eu decidi continuar sendo essencialmente um jornalista, mas com mais tempo e com mais espaço para produzir minhas pautas. Então, em vez de trabalhar 1 ou 2 dias num assunto, hoje eu trabalho 3, 4, até 5 anos, como no caso do Getúlio, e em vez de alguns centímetros para escrever, eu posso desenvolver uma pauta ao longo de 500, 600 páginas, né? O que permite uma investigação e um texto de maior fôlego, mas usando sempre os métodos e as ferramentas típicas do trabalho do jornalista, ou seja, eu sou ainda essencialmente um repórter. Dentre as que já foram publicadas, José de Alencar, Padre Cícero, Maísa, a do Getúlio, qual a que demandou mais trabalho de pesquisa do senhor? Olha, cada biografia ela embute um desafio e uma dificuldade específica, né? Cada uma delas me exigiu um determinado trabalho. Foram todos livros muito difíceis de serem feitos, mas sem dúvida eu acho que a tarefa de maior responsabilidade, de maior fôlego é biografar Getúlio, né? Porque é o personagem mais importante de toda a história do Brasil, eu não tenho a mínima dúvida disso, e mesmo porque logo ficou claro que não daria para escrever uma biografia do Getúlio em um único volume. Então, quando eu comecei a pesquisar, já propus à editora a forma de uma trilogia que foi prontamente aceita. Então, eu acho que pela extensão da pesquisa, pela dimensão do personagem, talvez Getúlio tenha sido, né, esteja sendo, na verdade, o grande desafio meu profissional como biógrafo. E quando o senhor teve a ideia de biografar Getúlio Vargas? Na verdade, isso veio num crescendo, né? Não houve um momento em que eu disse, agora eu vou biografar Getúlio. Desde o meu primeiro livro biográfico lançado em circuito nacional, que foi a biografia do Marechal Castelo Branco, o homem que inaugurou o golpe militar de 64, o Getúlio já aparecia como um personagem, né, no meio da história ali, né, ao longo do livro, o Getúlio aparecia algumas vezes. Em outros livros, no meu último livro, no meu livro mais recente, no livro sobre o Padre Cícero, Getúlio também está presente quando o Padre Cícero combate a Aliança Liberal. Então Getúlio sempre vinha se insinuando, né? Mas me parecia até aqui sempre uma tarefa hercúlea e além das minhas próprias forças. Até que quando eu agora próximo a completar 50 anos e depois de uma carreira relativamente bem sucedida na área de biografias, com um bom resultado de público e de crítica, eu fui aos poucos me convencendo da necessidade de biografar Getúlio, porque sempre senti falta exatamente de uma biografia propriamente dita de Getúlio que fosse escrita sem as tintas da paixão ou do rancor, né? Getúlio é um homem que ou se ama ou se odeia profundamente. Então há getulistas e antigetulistas extremados, e o meu desafio era tentar escrever um livro, ou no caso uma trilogia, que evitasse a armadilha fácil, né, de escrever ou uma louvação ou uma tentativa de desconstrução do personagem. Então é mais ou menos o que eu tento fazer, né, com essa trilogia, cujo primeiro título saiu agora em 2012. Quais foram os principais obstáculos que o senhor enfrentou nessa caminhada pesquisando Getúlio Vargas?
Num país como o Brasil, a grande dificuldade de qualquer pesquisador sempre será, infelizmente, a ausência de bons arquivos ou de bons arquivos organizados, né? Isso é sempre uma dificuldade em qualquer área do conhecimento em que se precise recorrer a esse tipo de documentação. Eu tive a sorte, né, de ter à minha disposição o acervo do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, o Centro de Documentação, onde está todo o acervo do Getúlio, de forma muito bem organizada, de forma muito moderna, uma coisa, inclusive, sui generis no Brasil, a organização do arquivo da Fundação Getúlio Vargas. Mas, logicamente, eu não poderia me contentar unicamente com esse arquivo e com esse acervo. Aqui mesmo, no Rio Grande do Sul, houve uma dificuldade grande de acessar alguns arquivos de algumas cidades, de alguns municípios, onde a história se estendeu, né? Então, é sempre isso, mas ao mesmo tempo essa dificuldade embute um prazer a mais, que é o da descoberta. Quanto mais difícil se torna encontrar determinado documento, mais feliz você fica quando descobre onde ele está, e esse documento serve para elucidar algumas das questões relativas à história. O segundo volume está previsto agora para 2013. Ele está finalizado? Está em finalização? Como é que está o segundo volume? Está em vias de finalização. Se meu editor estiver lendo ou ouvindo essa entrevista, ele fique tranquilo, está em vias de finalização. Eu devo entregar o segundo volume, os originais do segundo volume à editora agora no começo do ano, né, para que em meados de 2013 ele chegue às livrarias. É um período que o segundo volume vai compreender o período entre 1930 e 1945, ou seja, os 15 primeiros anos do Getúlio no poder, da chamada Era Vargas, que é, sem dúvida, o clímax dessa história. É ali onde estão os grandes acontecimentos, né, da chamada Era Vargas, desde o rescaldo da chamada Revolução de 30, a Revolução Paulista, a Contra-Revolução de 32, que os paulistas chamam de Revolução Constitucionalista, 35, a Intentona, o Estado Novo, 37, a entrada do Brasil na guerra. Ou seja, esse segundo volume compreende um vasto espectro de assuntos e uma história que fica cada vez mais eletrizante. Após todas essas pesquisas, qual a sua opinião, Lira Neto, da pessoa Getúlio Vargas? Getúlio Vargas é um homem tão complexo e tão rico de significados que é impossível defini-lo numa única frase. Getúlio, repito, sem dúvida, né, o personagem mais importante de toda a história brasileira. Não há outra pessoa que sequer chegue aos seus calcanhares. Mas um homem profundamente contraditório, né, um homem que modernizou o Brasil, um homem que atualizou o Brasil, que legou ao Brasil uma legislação trabalhista profundamente moderna para a sua época, né? Basta lembrar que 40 anos antes de Getúlio, o Brasil ainda estava imerso na escravidão, né? Então, o Getúlio, através da CLT, ele modernizou a relação entre capital e trabalho. É claro que, tanto tempo depois, a própria CLT mereça, né, algumas reflexões e algumas possíveis flexibilizações. Agora, ao mesmo tempo, esse homem que modernizou o país, que provocou uma mudança radical na política, na economia, na cultura brasileira, ele também era um homem que tinha um viés paternalista, um viés por vezes autoritário, e isso se reflete também nessa biografia. Isso vai ser mostrado, isso está sendo mostrado. Agora, a gente tem que compreender a raiz, inclusive, dessa autocracia defendida pelo Getúlio, ou seja, em que momento ele viveu e qual era o contexto histórico da época. Naquele instante, é preciso dizer que a democracia representativa, o parlamento, o liberalismo econômico, tudo isso estava em xeque, né? Os Estados Unidos estavam afundados numa grande depressão, né, por conta do crash da Bolsa de Nova York. O mundo ocidental estava em crise e parecia que a democracia era um valor já posto para a lata de lixo da história, né? Então, nesse contexto é que surgem as tentativas de antídoto, né, para se contrapor a essa falência do regime democrático. E esse antídoto estava justamente nas formas dos governos pessoais, nos governos fortes, nos governos, né, totalitários. E Getúlio não fugiu à lógica de seu tempo. Então, é preciso compreender, inclusive, o próprio autoritarismo de Getúlio a partir do seu contexto de época.
li várias entrevistas do senhor onde o senhor fala que não gosta de ser polêmico, mas eu não posso fugir da polêmica em fazer uma pergunta, porque inclusive em várias pesquisas para trabalhos de universidade aqui na cidade de São Borja, foram muitas opiniões contraditórias, e eu quero saber a sua opinião sobre esse fato. Getúlio se suicidou ou Getúlio foi assassinado? Aí eu não tenho a mínima dúvida, né? Isso é absolutamente, para mim, ponto pacífico. Getúlio se matou, né? Getúlio chegou a uma situação limite, da qual quase incontornável, né? Na qual ele estava sob extrema pressão, né? E a ele, naquele momento, restava o veredito da história ou, né, se curvar diante dos seus adversários imediatos. Inclusive, se você percebe, em 32, isso o livro do segundo volume vai trazer, em 1932, Getúlio escreveu a sua primeira carta de suicídio. Né? Pouca gente sabe disso, isso é um fato pouco explorado, né? Mas no dia 10 de julho de 1932, quando ele soube da Contra-Revolução Paulista, ele escreveu num bilhete que está nos documentos do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, ele escreveu um bilhete textual em que dizia que entre a humilhação, né, e a morte, ele preferia a segunda opção, que ele jamais se entregaria com vida e desonrado. Então, é um bilhete premonitório e que serve para que a gente compreenda exatamente como é que pensava, né, o Getúlio. Então, sobre essa questão específica de 54, do suicídio, não resta mais nenhuma dúvida a esse respeito. Getúlio, de fato, se suicidou. Né? As teorias conspiratórias, né, que se fazem sobre assassinato, parece que eu coloco no rol daquelas tentações que nós temos, às vezes, de buscar explicações mais mirabolantes para fatos que parece que escapam à nossa compreensão. Né? Então, a gente sempre tem que encontrar uma forma mais delirante, às vezes, de explicar determinadas coisas que são tão traumáticas. Né? Então, eu acho que, no caso, as polêmicas que se criam, que até hoje se alimentam em relação a isso, não fazem muito sentido. Muito bem, gostaria de agradecer ao Lira Neto, então, autor da trilogia do Getúlio, e dizer para o pessoal ficar ligado no próximo livro, 2013, e no terceiro livro, em 2014. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer enorme, e um prazer enorme estar em São Borja, porque foi aqui, né, que essa pesquisa começou. No primeiro dia que eu decidi que queria escrever a biografia, quando eu decidi que queria escrever a biografia, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma passagem de ônibus e vir para São Borja. Então é um prazer enorme e uma enorme responsabilidade estar trazendo os livros para os samborgenses. Muito obrigado.